Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Muito, mas muito obrigado você que está nos acompanhando tanto pelo canal Escola da Esperança, como também pela Rádio Viver. Você pode nos acompanhar, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube Escola da Esperança. Muito obrigado mais uma vez porque você está aqui com a gente. Além de você assistir o nosso conteúdo, fica o convite para que você possa, além de assistir, compartilhar com seus amigos, irmãos da igreja, para que juntos possamos crescer através da lição da Escola Sabatina. Você que nos acompanha pela Rádio Viver, que seja muito bem-vindo mais uma vez. Você pode também compartilhar o nosso site www.radioviveroficial.com.br e vale lembrar, você que nos acompanha pela rádio, nós temos aqui esse resumo que você está escutando agora, você acompanha diariamente através da Rádio Viver, todos os dias, às 19 horas. E também, na sexta-feira, você tem um programa inédito às 20 horas na Rádio Viver, onde a gente vai estar abordando todos esses resumos dessa semana no programa Escola da Esperança, na Rádio Viver, toda sexta-feira, às 20 horas. E também nós temos uma reprise toda especial desse programa de sexta-feira, às 20 horas, Escola da Esperança. Também no sábado, uma reprise às 7 horas da manhã. Você é nosso convidado especial, tanto no canal do YouTube Escola da Esperança, como também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. E chegamos na quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, e o título de hoje é Perseguição à Igreja Apostólica. O que significa esse título? Esse título, querido amigo, querida amiga, querido professor, querida professora que está nos acompanhando, esse título ele faz uma referência, né, ou se refere à intensa oposição enfrentada pelos primeiros cristãos após a ascensão de Jesus. E é interessante a gente analisar aqui no nosso resumo que esta perseguição ela foi promovida tanto por alguns judeus quanto também por romanos, né? E tinham como objetivo sufocar ali então o crescimento do cristianismo. Eu sempre faço um breve comentário sobre qual é o conceito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como base a palavra de Deus e tem como base um dos seus conceitos de estudo, o conceito historicista profético. E quando a gente analisa a Igreja Apostólica, a Igreja Adventista, ela vê que a Igreja Apostólica ela é de fato o cumprimento da promessa de Jesus, que o evangelho seria pregado a todas as nações, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14. E a perseguição, em vez de destruí-la, fortaleceu a fé e também espalhou a mensagem através da Igreja Apostólica. É interessante analisar que, profeticamente, essa fase ela corresponde à primeira era da igreja em Apocalipse capítulo 2, ou seja, representado lá pela igreja de Éfeso. E também, é importante ressaltar, o período do cavalo branco, né? Que está lá no livro do Apocalipse capítulo 6, ali versículo 1 e versículo 2. Ainda em cima da questão da perseguição, ali foi um prenúncio, né, profético dos ataques finais contra os santos, descrito lá em Apocalipse capítulo 13. Então, em síntese, né, profética, a perseguição da igreja apostólica, então, é uma, podemos dizer assim, né, uma miniatura, né, do que ocorrerá nos últimos dias, ou seja, a união de poderes civis e
religiosos contra o povo fiel de Deus. A lição de hoje, quarta-feira, dia 18 de junho, destaca ali no primeiro parágrafo que o Antigo e também o Novo Testamento, eles antecipam os eventos finais, né? Então, olha como é importante nós estudarmos a palavra de Deus como um todo, e não só o Novo Testamento, né? Mas também o Antigo Testamento, tendo uma referência lá no livro de Segundo Timóteo, né? Ou melhor, a segunda carta a Timóteo, né, lá no terceiro capítulo, verso 16, que diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e também para a educação na justiça. Então, qual é a base, qual é a referência que eu destaco aqui desse verso? Que toda a escritura ela é inspirada por Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Ainda o guia de estudos destaca no primeiro parágrafo, só para a gente poder se localizar, que os cristãos do primeiro século eles enfrentaram perseguições tanto dos judeus quanto dos romanos. E, e a própria história de Atos, capítulo 12, mostra que o povo de Deus, ele pode, o que o povo de Deus, na verdade, ele pode esperar nos últimos dias, né? Todo tipo de perseguição, não só daqueles que até mesmo têm um conhecimento, como os judeus tinham, mas eles não tinham uma conversão verdadeira, não entendiam o significado, e também de outros movimentos que a gente já tem estudado nessa semana, especialmente na lição de terça-feira. Se a gente parar para analisar, pegar o exemplo de dois discípulos, né, de Jesus, Tiago, a lição destaca que ele foi decapitado e Pedro estava preso e também ele estava ali prestes a morrer. E enquanto Pedro dormia, tranquilamente, apesar da ameaça de morte, ele sabia de que a missão dele tinha um propósito, né? E quando a gente percebe, a lição destaca que foi necessário um anjo tocar nele para acordá-lo. E Pedro, de forma milagrosa, como diz a lição aqui no quarto parágrafo, destaca que ele foi liberto, né? Foi liberto. E, enquanto isso acontecia, os crentes estavam orando, mas tiveram dificuldade em acreditar que ele havia sido realmente liberto, né? Ora, a gente percebe o quanto que a oração ela tem poder, o quanto que enquanto nós estamos orando, a gente não sabe o que está acontecendo, mas Deus, ele está trabalhando enquanto nós oramos, Deus ele está realizando milagres, né? É interessante a gente analisar aqui no quinto parágrafo do guia de estudo de hoje, que enquanto uns foram libertos, outros morreram. E isso também vai ocorrer no tempo do fim. Agora, aqueles que vão morrer, eles vão morrer com essa certeza de que eles serão, então, eles receberão um galardão. E aqueles que foram libertos, né, com certeza, eles vão continuar tendo ali a proteção de Deus. Um outro detalhe importante, Jesus havia dito a Pedro, né, que ele morreria como mártir. Isso está lá em João capítulo 21, verso 18 e 19. Então imagine Pedro, ele estava ainda lutando pela causa de Deus, pelo evangelho, pela pregação, mas ele sabia que ele iria morrer. Porém, ele se manteve firme. Imagine nós, nos nossos dias, a gente receber um aviso de que a gente vai morrer. Qual vai ser a nossa postura, a nossa atitude, né? Alguns vão desanimar e vão desistir. Outros, mesmo sabendo disso, eles vão continuar lutando pela causa de Deus e com certeza vão receber o galardão que Deus está preparando para cada um de nós. Tem uma pergunta, que é a pergunta 6. Quais elementos de Atos capítulo 12, versículo 1 a 17, pronunciam os eventos finais? Eu sempre reforço que, em virtude do tempo, a gente não consegue ler todos os versículos, mas eu quero analisar aqui alguns elementos. O primeiro elemento é que a perseguição religiosa liderada por poderes civis, ali no caso liderado por Herodes, foi um dos elementos, né?
Um outro elemento é que a prisão e morte de líderes fiéis como Tiago e Pedro também aconteceram naquele contexto. Porém, ainda em Atos capítulo 12, e trabalhando aqui essa questão da resposta, né? Alguns elementos que aconteceu lá e possivelmente vão acontecer no tempo do fim, milagres de livramento vão acontecer. Então, olha que esperança maravilhosa, né? Tudo isso vai acontecer. Assim como aconteceu naquele contexto de Atos capítulo 12, verso 1 a 17, um elemento que deve acontecer nos nossos dias é a oração fervorosa da igreja. Como é que a sua igreja ela tem orado? Será que na tua igreja tem tido cultos de oração, aqueles momentos tão especiais que cada vez em algumas igrejas, né, não generalizando, tem diminuído, que é de orar não só pela igreja local, pelo distrito, orar pelas igrejas do nosso estado, orar pelas igrejas do nosso país, de toda de toda a divisão sul-americana, enfim, de toda a divisão. Então é importante nós orarmos de maneira fervorosa para que Deus ele possa, pelo seu amor, pela sua misericórdia, continuar fazendo os mesmos milagres que ele fez. Com certeza ele vai fazer também no nosso cenário, né? E para isso nós temos que então desenvolver esse hábito de uma oração fervorosa. A gente sabe também que assim como naquele período, né, tinha pessoas incrédulas diante da resposta, do convite de Deus, também no tempo do fim, a incredulidade também ela vai fazer parte do processo. Nós temos que estar então ciente disso. Um outro detalhe é que alguns serão libertos, né, assim como Pedro, e outros eles vão selar a fé com o sangue, com a morte, né? Porém, repito, o galardão já estará preparado para esses mártires, né? Um outro detalhe, um outro elemento é que a fidelidade, ela foi vital naquele contexto, mesmo diante da face da morte. Então, assim como em Atos capítulo 12, também em Atos, ou melhor, assim como também nos nossos dias, a fidelidade ela vai ser fundamental, fundamental. Eu quero finalizar, a gente já destacou aqui nesse resumo vários detalhes importantes, né, sobre a questão da perseguição da Igreja Apostólica, mas eu quero destacar aqui algumas lições como de costume. A primeira lição é que a perseguição voltará. E quando eu falo isso, não é para que você tenha medo, mas sim é para que você tenha essa esperança que você vai receber o livramento, mas também que mesmo que você morra, se você morrer fiel em Cristo, em sua palavra, no seu evangelho, você vai receber o galardão. E assim como a Igreja Apostólica sofreu oposição, o povo de Deus, nos últimos dias, enfrentará perseguição mundial, como está descrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 17. A segunda lição é que a oração, como eu já falei anteriormente, a oração fervorosa, ela é indispensável. E por quê? Porque a oração intercessora, ela sustenta individualmente a pessoa, o crente, mas também sustenta a igreja em meio à crise. Então nós devemos então aprender a orar com fé fervorosa e real. Terceira lição é que Deus ainda opera milagres, mesmo diante de forças humanas poderosas, né? Deus ele pode intervir de maneira sobrenatural. Quarta lição, nem todos serão poupados. Ou seja, a fidelidade não garante livramento terreno, mas a certeza da salvação eterna. E ainda uma quinta lição, precisamos de fé prática. A fé teórica, querido amigo, querida amiga, querido professor e querida professora que está nos acompanhando, ela tem o seu papel, porém, ela só vai se materializar quando ela for uma fé prática. Ou seja, orar sem crer é um obstáculo. Por isso que nós precisamos confiar que Deus ouve, mas também age, mesmo quando não vemos. E uma sexta lição, e não menos importante, Jesus nos chama à fidelidade total. Ou seja, o siga-me é um convite à lealdade incondicional até mesmo à morte. Então é fundamental
que a gente possa crer em todos esses elementos que eu destaquei e também, é claro, nessas lições que estão sendo abordadas aqui nesse resumo de hoje, quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Eu quero terminar com uma citação da escritora cristã Ellen White. Ela diz o seguinte, inspirada por Deus, no livro Eventos Finais. Ela diz que o Senhor deseja que todos se reúnam, se humilhem diante dele, confessem seus pecados e orem uns pelos outros. Quando o povo de Deus se unir em fervente oração, os anjos se aproximarão. Que promessa maravilhosa, né? Que promessa maravilhosa. No livro Atos dos Apóstolos, na página 166, ela diz que homens de fé e oração serão constrangidos a render a vida por sua fidelidade à verdade, mas pela fé em Cristo, suas mortes serão sementes de vida para outros. Então é fundamental nós cremos também nessas promessas, né? E ainda no livro Desejado de Todas as Nações, na página 223, ela diz, inspirada por Deus, que seguir a Cristo significa renúncia, cruz e até mesmo a morte, se necessário, mas também significa glória futura e vida eterna. Deus seja louvado por isso. Então, querido amigo, querida amiga, querido professor, querida professora, e você que está nos acompanhando tanto pelo canal Escola da Esperança no YouTube, como também você que está nos acompanhando pela Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança. Hoje foi, e nós aqui abordamos o resumo de hoje, que teve como título Adorando a Imagem Novamente, do dia 18 de junho de 2025. Que Deus te abençoe mais uma vez, que Deus abençoe as tuas atividades e que Deus te abençoe também através dos resumos aqui no canal Escola da Esperança e também através da Rádio Viver, todos os dias às 19 horas. Acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br. Você é o nosso convidado especial para acompanhar a nossa programação, que está sendo feita com muito carinho para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira para você e também para a sua família.